Sim, com certeza. Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? A gente sabe, cara. Quando a gente pensa que tá bom, a gente vê alguém que é melhor do que a gente pensa, meu, tenho que aprender mais ainda. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo Alumni aqui no canal. E você sabe, Alumni é essa série exclusiva da Rocket City, onde a gente fala sobre jornada, carreira, sobre as pessoas, sobre mentalidade, sobre como ir para o próximo nível. Enfim, o Alumni é muito sobre vocês, né? Muito sobre os nossos convidados aqui e a Rocket City, qual que é a participação da Rocket City nessa história toda. E Alumni, para você que ainda não sabe, significa ex-aluno ou ex-aluna lá do latim, só que pra gente é toda pessoa que passou ou tá passando pela nossa jornada aqui na Rocket. Então eu nunca vou estar aqui sozinho, sempre vou estar com pessoas incríveis para poder trocar uma ideia, para aprender como foi a jornada das pessoas. E hoje o convidado é o Bruno Feitosa, ele trabalha como front-end engineer na Midway, uma plataforma financeira que abriga entre vários clientes a Riachuelo, né? E ele tá aqui com a gente para contar um pouquinho como começou a jornada, o que é que ele aprendeu, como que ele entrou ali nessa Midway e como que é para ser um sênior, né, e tudo que ele fez. Brunão, tudo bem com você, cara? Opa, fala Mike, tudo bom com você? Sensacional, cara. Você tá falando da onde? Hoje eu falo de Brusque, Santa Catarina, Brusque. perto... Brusque? Isso, perto da capital de Florianópolis. Ah, legal, perto aí do Rio do Sul também, né? Você tava... Isso. Cara, nascido aí, sempre a vida aí? Desde que eu nasci aqui em Brusque Desde sempre. até hoje. Que legal, cara. Eu já ouvi falar muito bem de Brusque, mas eu não lembro se algum amigo que me falou muito bem, ou se tem notícias de Brusque. Brusque é cidade turística, alguma coisa assim? Não é tão turística, mas tem no final do ano tem a FenaReco aqui que o pessoal fala, talvez você já tenha ouvido falar, que é parecida com a Oktoberfest, que acontece aqui nas vésperas ali de outubro também, acontece ao mesmo Legal. tempo, daí o pessoal São vem bastante festas. pra cá. Faz sentido, então pode ser que seja daí que eu tenha ouvido sim, Brunão. Que legal, cara. Então tá falando daí, da vida inteira daí, o clima deve ser maravilhoso, essa região aí eu gosto bastante. Eu não sei, né? Ou é muito frio, você gosta? O pessoal costuma falar que aqui ou é muito quente ou é muito frio, é difícil ter um meio termo, mas é tranquilo, a gente se adapta com o tempo. Pô, cara, que legal. Bom, então já vamos direto para um bate-papo aqui sobre sua carreira, né? Sobre o que você tem feito. Quero começar com a primeira pergunta, Brunão. Me diz aí, cara, como que é trabalhar na Midway? O que é a Midway? O que é que vocês fazem aí? Show. A Mida é uma instituição Acabou. financeira. Acabou. Foi o que você falou antes, não? Ou não? Falou, O, não falou? eu, Ou eu tô perdido? eu acho que eu acho que eu não cheguei a falar da Mida. Ah, não? Então Acho que não. você vai falar pra mim. Então, Brunão, já vamos começar falando aqui, cara, Show. sobre a Midway, Riachuelo, né? Porque Midway e Riachuelo é a mesma coisa. O que é que você faz aí na Midway? O que é a Midway? O que é essa Riachuelo? É assim mesmo? É tudo Show. a mesma coisa? Me conta aí. Eles fazem parte do mesmo grupo. Existe o grupo Guararapes e dentro existe a Midway e existe a Riachuelo, né? E a Midway é uma instituição financeira que faz parte do mesmo grupo, então é como se eu trabalhasse no grupo Riachuelo, assim, digamos, né? Uhum. E lá a gente presta, presta serviços internos, por exemplo, a squad que eu tô, é, a área de negócio é canais de relacionamento e fidelização, né? Então a gente cuida da Ah, plataforma que os operadores vão estar ali, quando precisa fazer alguma operação, por exemplo, uma devolução, eles ligam para lá e eles operam a partir dessa plataforma que a gente desenvolve. pô, devolução de produto, é isso? Isso, por exemplo, do e-commerce da Riachuelo acontece através dessa plataforma, Hum. ou através do marketplace também, mas Uhum. a gente cuida dessa plataforma. Ah, que massa. Esse nome Midway tem alguma coisa a ver com cartão da loja? Alguma coisa assim? Ou eu tô boiando? Existe um cartão da Midway, Ah. que é da instituição financeira em si. Ah, entendi, cara. Oh, legal, cara, entendi. Então, a tua parte hoje é mexer mais com essa parte ali das devoluções, do sistema ali, que tá por trás das coisas. Não é uma coisa que, tipo, eu, usuário, tenho acesso, não, né? É o pessoal Não, interno. isso é interno. É dos Entendi. operadores que atendem as ligações, fazem as operações, e hoje está tudo centralizado. A gente pretende centralizar todos os módulos que são separados dentro dessa plataforma única
englobar tudo ali que pode ser feito de operações dentro do atendimento. Brunão, mas me falando um pouquinho mais, então, do micro front-end. Cara, você, tipo assim, a primeira vez que você viu, já foi direto aí na Midway ou você viu fora? Como que foi esse conhecimento? Eu tinha visto dentro da plataforma do Experts Club, nos vídeos acho que é do Vitor Alencar, que ele publicou alguns vídeos lá sobre Webpack Module Federation. Tinha também, eu não lembro, acho que era o Gregório, o outro, mas eu acho que o dele foi outro conteúdo, né? Mas eu aprendi mais lá dentro da plataforma. E aí passou um tempo, né? Daí surgiu essa oportunidade aqui dentro da Mida e eu lembrei, eu já vi esse conteúdo lá no Experts Club. E aí eu peguei, fui dando uma revisada, assisti as aulas de novo lá, olhei os repositórios e fui implementando esse conceito em cima das aulas lá. Uhum. Caramba, cara, muito legal. E aí você, pelo seu cargo aí, você pode trazer essas coisas de fora para dentro? Você tem esse poder de opinar e falar, galera, vamos seguir por essa onda, é assim que funciona? Isso. A gente, por exemplo, esse é um projeto. Na verdade, não é um projeto novo, é uma refatoração de um monolito que a gente tem. Uhum. E nesse caso que a gente iria começar ele de novo, basicamente, a gente para e pensa, o que é melhor a gente fazer, como que a gente pode seguir nesse cenário, que tecnologia que a gente pode utilizar, né? Uhum. Aí, por exemplo, não é só eu que penso, né? A gente reúne a equipe, vê o que o pessoal sabe que está sendo usado no mercado, o que o pessoal conhece, para ver se alguém tem alguma opinião também. E a gente entra num consenso e aí alguém começa a desenvolver baseado no que a gente decidiu ali nesse consenso. E Ah, aí, caramba. e aí vai meio que em conjunto, assim, trabalho em equipe Uhum. mesmo. Uhum. Cara, muito bom. A sua equipe é muito grande? Ela tem aproximadamente sete, 8 pessoas, mas de front-end hoje tá eu e tem mais 3 pessoas de front, e aí tem Uhum. mais algumas pessoas de back também. Entrou 2 pessoas recentemente também. Eu também entrei recentemente, né? Então eu tô me Ah, adequando ainda tá. lá dentro. Mas é uma equipe bem unida mesmo. Os gestores são muito gente boa, estão sempre ajudando. E isso que é Que muito legal. legal, né? Essa união da equipe. Tá. E quanto tempo que você já tá ali então, que você entrou? Eu vou fazer 3 meses agora. Entrei bem Aham. recente mesmo. Tô Caramba, legal. conhecendo a regra de negócio, me Uhum. adequando. Até tecnologias, tinha bastante coisa de tecnologias também que eu não conheço. Por exemplo, a AWS, né? Eu tinha visto no GoStack, mas passou-se um tempo e eu não tinha usado depois, né? Daí eu tô me readequando de novo agora, Uhum. conhecendo muita coisa nova assim mesmo. Tá sendo E, bem legal pra mim. e é uma coisa natural da gente, né, cara? Às vezes as pessoas acham que elas vão aprender uma vez só e já vão usar aquilo pro resto da vida e nunca mais vão esquecer. E na nossa área, cara, por causa de tanta coisa que existe, às vezes a gente dá uma olhada numa coisa, por não praticar aquilo, a gente vai ter que meio que dar uma reaprendida no futuro pra ver como é que funciona, né? Esse negócio de AWS mesmo, cara, se me jogar hoje, eu vou ter que parar uns diazinhos pra ficar estudando lá, porque eu não vou saber de cara já o que fazer, né? Com certeza. Isso entra até num ponto interessante que às vezes o pessoal fica muito, eu até, né, um tempo atrás eu era muito apegado em tecnologia, por exemplo, eu estou estudando React, eu queria só usar React independente do contexto e queria usar, né, de qualquer jeito, mas aí começa a passar o tempo e a gente vê que não é bem assim, né, que precisa ser Uhum. estudado, tem que ver se faz sentido para aquele caso, para aquele projeto. Uhum. Por exemplo, vou criar uma landing page, e às vezes não é necessário uma tecnologia tão robusta, mas a gente começa a pegar esses conceitos com o passar do tempo. Brunão, me contando um pouquinho, até você chegar onde você está agora, eu queria saber um pouquinho do passado, como que foi assim, seu início, o que despertou a vontade de ser uma pessoa programadora? Cara, eu adoro essa pergunta porque eu gosto muito de falar do meu passado, de como que eu comecei na área, Nossa. né? Faz muito tempo já que eu gosto de mexer com computador, desde pequeno, de 7 anos pra lá, eu já sempre queria mexer no computador, né? Eu vi o pessoal usando quando eu ainda não tinha computador e eu queria mexer de qualquer jeito, jogar, eu gostava bastante de jogos, né? Ainda gosto também até hoje. E em 2014 eu fiz o primeiro curso na área de programação, que foi um curso de aprendizagem no Senai, aqui da minha cidade. E, e aí eu aprendi lá um pouco de JavaScript, HTML, CSS, um pouco de PHP também. E foi lá que despertou mesmo essa vontade, assim, esse gosto de programação. E eu vi que fazia sentido, né?
Só que lá eu tinha 14 anos, 14, 15 anos ainda na época. Eu ainda não tinha muita noção assim de para onde que eu posso ir, o que que eu posso fazer com isso que eu aprendi aqui no curso, né? E aí eu fiquei parado um tempo depois disso, eu fiquei 2 anos parado. E depois, não sei até hoje o motivo, mas eu fiz um curso técnico em mecânica e não me adaptei com a área, acabei voltando para programação, né? Mas eu finalizei o curso. É. Aí em 2017, ali, 2018, eu comecei a faculdade, eu acabei o técnico de mecânica, daí eu decidi que eu ia voltar para programação. E, e aí eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar na área também, em uma empresa aqui da minha cidade. Comecei ao mesmo tempo. Junto com a faculdade eu já comecei o emprego e, essa foi a primeira empresa que eu trabalhei com programação de fato, né? Eu passei por 2 empresas que utilizavam Genexus, né, mas eu só cheguei a mexer nele de fato nessa primeira que eu trabalhei. Legal. Há uma outra curiosidade também que eu esqueci de falar, mas no começo, antes desse meu curso, ainda o primeiro contato que eu tive com programação foi com jogos, na verdade. Bastante gente fala Ah, que começa com programação por causa de jogos, né? E o uhum. meu caso foi a mesma coisa. Eu jogava bastante Minecraft lá. Na época que eu jogava, eu gostava de mexer com as coisas lógicas que o jogo dava pra gente, né? E Uhum. também em outros jogos de RPG que eu jogava, é, eu fazia alguns scripts baseado na imagem, assim, eu tirava um print da tela e acho que, se eu não me engano, é visão computacional o conceito que chama isso, mas na época eu não fazia nem ideia do que era, né? Eu só pesquisava, Uhum. ia fazendo algumas automações assim, com alguns scripts, e eu nem sabia que eu estava mexendo com programação, eu só ia fazendo, né? Caramba, que massa. E aí depois disso, é, eu fiz o curso e tudo mais, aí eu cheguei na faculdade. E aí eu pulei para outra empresa depois, que foi a Van, eu fiquei 2 anos e meio lá, aprendi muito, aprendi demais mesmo lá dentro. Trabalhei com C Sharp, com Angular e com React Native também um pouco. E aí depois eu troquei de empresa de novo e depois eu vim para Midway, que é onde eu tô hoje. E aí Aham. tô buscando Caramba. conhecimento. Sensacional, caramba, cara, muito massa. E assim, mesmo você não sabendo de fato lá no começo, né? Poxa, o que é tudo isso, né? O legal é que você foi seguindo até, né? Poxa, deixa eu fazer mais isso, mais isso, mais isso. E cara, até hoje eu acho que você também tem essa visão, eu também tenho. Eu falo, cara, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem tanta coisa, cara, tantos caminhos, Sim, tanto. Não é assim, cara? sim, com certeza. Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Mesmo a E gente começa, sabe, cara. quando a gente pensa que tá bom, a gente vê alguém que é melhor do que a gente pensa, meu, eu tenho que aprender mais ainda. Sempre E de assim. certa forma é um fator motivador, né, cara? Que não, vou continuar também, vou estudar mais também e tal. Cara, Sim, muito bom. um dos fatores que fez eu evoluir bastante quando eu estava lá na Van é que eu entrei basicamente sabendo nada de programação, assim, digamos que com C Sharp, com programação web, com as linguagens que o mercado mais utiliza hoje, né? Uhum, Porque antes, como eu vim do Genexus, com que eu estava trabalhando antes, era bem diferente da programação convencional, com programação orientada a objetos, JavaScript, e eu entrei meio que sabendo zero, assim, né? E eu via tanta gente lá dentro voando nas demandas, assim, pegando as coisas, desenvolvendo rapidão, sabia tudo que fazer para resolver as coisas. Eu pensava, cara, eu tô muito para trás, eu preciso dar um jeito de evoluir um pouco e ir para frente. E aí eu comecei a fazer cursos para ficar pelo menos perto do nível da galera que, aham. que tava lá. Que massa. E isso, Brunão, na minha opinião, esse é um tipo de comparação boa. Porque não é aquela que você olha e fala, puxa, eu não sou bom o suficiente, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir ser igual fulano. Não, é aquela que você olha e você tem um exemplo, né? Cara, eu quero ser tão bom quanto. E aí é óbvio, né? Eu sempre falo para as pessoas, o grande lance do fator comparação é compare-se com o seu eu de ontem. Seu eu de ontem, ou de hoje de manhã, começou de um jeito, você tá terminando a noite legal, seu eu de ontem já ficou para trás e você evoluiu mais, cara, show de bola. Tenha pessoas como exemplo. Cara, eu tenho muitos programadores aí que eu vejo que eu falo, caraca, mano. Os alumni aqui, as pessoas que conversam, cara, você tem conhecimento de coisas que eu não tenho e eu fico assim, cara, que lindo isso. O cara na prática fazendo isso é lindo. E isso vai levando a gente sempre pro próximo nível. Eu gosto de ter essa visão, né, cara? Você também é assim, né? Com certeza. Eu sempre digo que esse foi o. Eu acho que até hoje é o fator que mais me faz
evoluir, assim, né? Eu ver que tem pessoas lá na frente e a gente vê como se baseia, né, no que essas pessoas fazem pra gente tentar seguir o mesmo caminho para chegar perto de onde essa pessoa chegou. É até interessante um ponto, né, que semana passada eu estou finalizando a faculdade ainda esse ano, né? Hum. Aí a gente fez uma visita com a turma da faculdade numa empresa e tava um diretor de vendas lá, né, guiando a gente nessa visita. E numa das falas dele, ele citou exatamente isso, que a gente, por exemplo, se eu quero ficar bom em finanças, por exemplo, eu tenho que me basear em alguém que teve sucesso em finanças e ver, o que essa pessoa fez para ter sucesso em finanças. E a gente Caramba. vai atrás desses passos e pelo menos alguma coisa a gente vai atingir, né? Porque se a gente seguir os passos da pessoa, alguma coisa Uhum. tem que dar certo, não vai ser um fracasso Sim. total. Sim, completo, cara. A pessoa já passou por aquilo, já abriu aquele mato gigante, né? É É, só a gente seguindo meio que os caminhos, né? O famoso caminho das pedras, né, cara? sim, com Pô, certeza. legal que você pensa assim também, cara. Não, legal. Aí, então, que momento, assim, da sua carreira, eu entendi bem ali a timeline, mas que momento que você conhece aí a Rocket e isso te chama de atenção? O que é que da gente, assim, chamou a atenção que você fala, cara, eu vou tentar investir nisso daí. Que momento foi da sua carreira? Show. Foi quando eu tava lá na Van ainda. Quando Aham. eu entrei lá, a primeira equipe, eu trabalhei em duas equipes lá dentro. A primeira foi na área contábil e fiscal, e a segunda foi para a área de negócio de marketing. E quando eu entrei no fiscal, logo no comecinho já, tinha um cara lá, vou até citar o nome, se ele estiver assistindo ele vai saber, o Anderson. Ele me ajudou muito na minha trajetória lá dentro, né? E ele comentou comigo que existia a Rocket lá na época, né? Era 2019 isso, mais ou menos. Aí ele falou que acontecia as semanas do Ministec lá, quando era o Ministec ainda, né? E ele falou que de vez em quando acontece a semana gratuita lá, que eles fazem uma aplicação do zero e tudo mais. E foi bem justo nessa época que eu tava me sentindo num nível muito abaixo do que eu imaginava que eu deveria estar, né? Eu pensei, eu vou fazer. Eu já tava pensando em fazer alguns cursos mesmo naquela época, e aí eu fiz, quando liberou a próxima semana. E aí quando eu fiz foi quando foi desenvolvida aquela aplicação do TeamDev, que era para encontrar desenvolvedores, né? Uhum. E eu achei sensacional, porque em pouco tempo a gente conseguiu desenvolver uma aplicação do total zero para uma aplicação mobile que eu nunca tinha, não tinha noção nenhuma de mobile, né? Só mexia com Angular e com .NET. É, e aí com Node também eu gostava bastante do ecossistema JavaScript. E bastante gente lá de dentro também acompanhava o Rocket. Daí eu comecei a trocar ideia com o pessoal e a gente se combinava, vai ter semana Ministec logo logo, vamos acompanhar. E aí a gente ia conversando, passava um dia a gente conversava, como é que foi a aula de ontem para você e tudo mais. E eu gostei muito da metodologia, né? Foi isso mesmo que me chamou a atenção, que me fez ter posteriormente o interesse pelo GoStack. E, e foi basicamente a Uhum. metodologia, né? Essa questão da comunidade, eu achei muito diferenciado, né? E eu Aham. acabei seguindo. Cara, perfeito. 2019 mesmo foi quando eu conheci também. E o que me chamou a atenção nesse aspecto foi, cara, eu preciso me reformar também. Tava um tempinho parado. É a mesma coisa, né? Preciso dar um upgrade aqui. Aí conheci um pouco. Eu acho que eu entrei na aplicação anterior ao TeamDev. Que eu lembro que eu já tava dentro e não consegui concluir TeamDev. Eu lembro Sim. disso. Mas foi 2019 mesmo. E, cara, essa sensação, né, de ter pessoas ajudando, cara, até hoje eu lembro, quem me ajudou, o Eric, a gente conheceu ali na comunidade, e o cara descobri que era da minha cidade. Na verdade, eu pesquisei, Legal. né, tem alguém da minha cidade e tal, falei qual que era da minha cidade, e a gente se ajudou nisso, e, cara, esse é outro ponto que a gente gosta mesmo de perguntar para as pessoas, né, Brunão? Tipo, como que foi para você essa ideia de comunidade? Você já participava de comunidades dev antes, ou conheceu na Rocket? Qual que é a importância de comunidade pro Bruno? Foi bem na época que eu estava conhecendo a Rocket que eu participei de um primeiro evento de dev, que foi aqui em Florianópolis, a The Dev Conference, TDC, que o pessoal fala, né? Que massa. E eu participei junto com a empresa, que a gente foi para lá em uma equipe também. E lá que eu vi a primeira vez, né, o conceito de comunidade, assim, todo mundo reunido, daí tinha os intervalos entre as palestras e o pessoal ficava trocando ideia, pessoas de outra empresa vinham falar com a gente, né? A gente via as bancas das empresas lá
E foi uma coisa muito diferente, assim, que eu nunca tinha visto na vida, né? Daí, dentro da Rocket, é, eu vou até citar um caso, né, que inclusive me fez alavancar bastante a carreira, que foi no meio do Go Stack, teve a Expansion Week, né, que tem aqueles plus a mais, algumas calls, né, algumas lives, Uhum. e no meio de um comentário que eu fiz lá, quando a Luísa ainda estava na Rocket e ela estava palestrando lá, eu comentei um assunto lá e a gente trocou ideia no LinkedIn e depois eu tive uma mentoria com ela depois disso, né? E isso me ajudou a ter mais visão do mercado, sair da empresa que eu estava e ir para uma oportunidade que fazia mais sentido para mim. E isso foi através da comunidade, né? Eu via todo mundo interagindo, comentando. Eu pensei, vou Uhum. fazer parte disso daí também. E foi uma coisa que me ajudou a alavancar na carreira, de fato. Caramba. Cara, é muito bom, cara. Realmente, eu lembro da entrada da Expansion Week e, cara, essa foi uma virada muito grande, assim, ter esse evento adicional pro pessoal, né, que tava ali dentro, ter uma semana justamente da gente entender mais soft skill para poder colocar a gente no próximo nível e tudo mais. Cara, falando disso, de próximo nível, né, você é sênior, né? Que momento que você sente na sua carreira, ou sentiu, ou não, né? Porque às vezes a gente acaba não sentindo, mas que momento você sentiu ou não essa mudança, né? De, pô, júnior, pleno, sênior, como que foi isso? Show. Eu entrei como júnior lá na Van e eu não tinha muita noção de como funciona o mercado sobre isso, né? O que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, eu não fazia ideia, eu só entrei e fui escutando o pessoal falar, fui pesquisando, e aí eu fui entendendo mais ou menos, né? E eu trabalhei bastante lá e eu entendo que a gente tem que ter um conhecimento técnico também para ir evoluindo ali no começo, mas vai passando o tempo e vai necessitando muito mais de soft skills depois, né? Porque a Uhum. capacidade técnica acaba virando o aspecto mais fácil de se conseguir no futuro. E para mim, a soft skill é uma das questões mais difíceis, porque eu sempre fui muito tímido desde de criança e é um desafio enorme para mim isso. E foi uma coisa que a Rocket me ajudou bastante, a mentoria que eu tive, né? E isso que é sensacional, por isso que eu sempre sou e sempre serei grato por ter Que feito massa. parte disso, porque me ajudou a me desafiar mais e subir para um próximo nível, né? Que massa. E, e a questão do sênior foi até engraçado, né? A primeira experiência que eu tô tendo em um cargo como sênior, essa vaga que eu tô hoje foi uma indicação de um amigo meu, ele me indicou para essa vaga, Maneiro. e, e quando ele fez isso eu não sabia que a vaga era para sênior, né? E Aham. aí, quando eu falei com a recrutadora que ela falou, eu pensei, cara, essa vaga é pra sênior, será que eu dou conta? Aí eu pensei, meu, já tô aqui, eu já tô falando com ela, não vou sair agora, né? Vamos tentar, vamos embora. E aí eu estudei muito, assim, eu peguei as tecnologias que tinha na descrição da vaga e fui pesquisando, pesquisando, pesquisando para eu chegar na entrevista técnica sabendo falar alguma coisa, pelo menos, né? E e aí acabou que eu tive um feedback positivo depois e deu certo. E mesmo assim eu ainda não me sentia preparado, né? Porque eu pensei, cara, que responsabilidade agora, né? Porque eu tenho 4 anos de experiência, é um tempo relativamente baixo, na minha opinião. Aham. E aí depois que deu certo, eu peguei uma semana meio que de folga entre o outro emprego e essa, justamente para estudar. Eu passei basicamente essa semana inteira maratonando vídeos de cursos, aprendendo as tecnologias dali, sobre microfrontends, Next. Meu, chegava no fim do dia eu já estava com dor de cabeça de tanto codar e estudar, mas sempre naquela linha de estudar sob demanda, assim, para ir onde eu preciso agora. Né? Cara, quem quer dá um jeito, quem não É, quer dá uma desculpa, né? Cara, exatamente. e assim, é muito massa você falar isso porque comprova cada alumni que vem aqui, que a gente chega nesse assunto, cara, cada um dá a sua visão e o que fez. E, mano, muita gente fala que aconteceu assim. Olha, eu enfrentei, né? Eu enfrentei o meu medo. E aí, o que eu já percebi? Deixa que o pessoal do recrutamento lá da empresa defina se você é sênior ou não. Vai se arriscar, né? Vai com tudo. E o bom que aconteceu com você é que você nem sabia, porque talvez É. você soubesse o que ia acontecer, né? Aquela pessoa Exatamente. interior falando: não, você não tá pronto, cara, fica quietinho aqui, você vai se envergonhar, larga a mão.
Que bom, né, cara? Que você já tava ali no meio e tipo, vou enfrentar mesmo, não vou sair agora, vai ficar feio também, eu vou enfrentar isso daqui. Cara, Sim, perfeito, né, cara? Eu piro nisso daí. É essa mentalidade forte, cara. Vamos fazer, vamos ver o que vai dar, né? sim. Um ponto interessante também é que isso é basicamente aquilo que o Robson da Rocket fala, né? Que tem que jogar o chapéu para outro lado e para poder ir buscar depois. Ou que nem o Diego fala, primeiro atravessa a ponte, depois queima ela. Não tem como voltar, né? Ou tu Não tem como faz ou voltar. não faz. E aí eu tinha muito isso na cabeça porque recentemente eu também estava terminando de assistir os bônus lá do GoStack e tinha as mentorias do CEO, tinha a questão dos grupos de inglês lá também, aquelas lives e era muito motivador, né, ver eles falando que, claro, eu não estou trabalhando fora hoje, mas o que eles falam ajuda também aqui para dentro do Brasil. Porque Uhum. eu vi exemplos lá na live de pessoas que foram para a Austrália, por exemplo, mas não sabia o inglês fluente, mas a pessoa tentou mesmo assim e deu certo. Então eu Cara, penso, pô, se a pessoa passou por um desafio tão grande assim, por que eu também não vou tentar passar por um desafio, né? Se eu estiver na minha zona de conforto sempre, como que eu vou aprender? perfeito. Não tem como aprender, né? Se eu estiver Cara, onde eu sei perfeito. lidar. E até o que você falou agorinha, né? Estudar sobre demanda, é uma coisa que eu sempre fiz também. Esse negócio que às vezes as pessoas, tá, mas como que eu vou me arriscar uma vaga pleno sênior se eu não sei tudo que tá pedindo ali? Cara, tá aqui a história do Bruno, pessoal. Não, faz isso, cara. Eu sempre falo também, pega ali, vai estudar umas semaninhas e dá-lhe, na hora da parte técnica, o que você puder dar o seu melhor. E o que você não puder, você tá aprendendo, né? Se não for o momento de entrar, se o pessoal do recrutamento perceber que não é o momento seu, você pelo menos aprendeu, poxa, você Sim, tem algo a mais pra contar, né, cara? sim, com certeza. Hoje, eu mesmo tenho. Eu sou muito receoso para algumas coisas, assim, né? Mas eu sempre tento me desafiar. E eu sempre motivo as pessoas a fazerem o mesmo, porque existe sempre aquele medo de, será que eu não vou dar conta e vou ser mandado embora da empresa? Mas é muito improvável que isso vá acontecer, a não ser que a pessoa tenha uma conduta comportamental ruim, né? A questão técnica é mais difícil de acontecer, na Uhum, minha visão, pelo menos. E uhum. quando a pessoa se vê ali no meio desse desafio, ela vai dar um jeito de enfrentar isso, porque não tem outra opção, ela tem que fazer. Então, Exato. eu sempre Já, incentivo muito a tentar, é, independente da situação. já atravessou a ponte, já queimou, não volta mais. É, Só exatamente. Só continua. Cara, não só para ir para nossa profissão, né? Mas, na verdade, isso é para a pessoa conquistar muitas coisas na vida. Tem que se arriscar nesse nível. E não é uma coisa que o problema é que às vezes o nosso medo, que é bom, que é para nos proteger, que é para, né? Tem todo o seu motivo assim. Cara, mas ele acaba sendo um problema quando ele impede a gente de justamente alcançar essas coisas, por medo de se arriscar. E só vai perder aquela pessoa que não foi se arriscar. Quem se arriscou e falhou, vamos colocar que essa pessoa aprendeu. Com Mas certeza. a falha de verdade, para mim, é aquela pessoa que nunca arriscou e fica sempre ali com medo. Aí, de Isso. fato, ela nunca falhou, mas também o que ela vai Isso. conquistar, né, cara? É, outra coisa que eu ouço muito também é que a questão não é falhar, né? É conseguir se recuperar de uma falha, porque é isso que faz a gente conseguir levantar e seguir em frente, né? Porque se a pessoa só teve sucesso, o dia que ela tiver uma falha, ela vai desmoronar. Então, É, falhas fazem parte do processo. Então, pode pegar qualquer pessoa de sucesso por aí. Não tem uma que não falhou alguma vez na vida. total. Todo mundo vai passar por momentos difíceis e o que a gente mais enxerga como momentos difíceis são os momentos que a gente mais vai evoluir, aprender e aprender a lidar com os próximos momentos difíceis que podem acontecer e que muito provavelmente vão. Brunão, Show. me dá outra visão aqui sua. Como que você faz para continuar a tua evolução assim? Você é uma pessoa que você tem tipo uma disciplina, você tem horário para estudar? A gente sempre fala do never stop learning, né? Você está Sim. aprendendo constantemente. Como que o Bruno se vê aprendendo constantemente? Eu tento tá sempre estudando alguma coisa todo dia, né? Hoje eu não fico 100% focado em programação mais, mas eu tento Uhum. estudar também inglês, coisas nesse sentido que também vão fazer sentido para minha carreira em algum momento. E o inglês Perfeito. com certeza faz sentido até aqui no Brasil mesmo, para a gente poder ler as documentações, assistir vídeos em inglês que a gente precisa de alguma tecnologia que a gente quer aprender. E eu tento sempre acordar mais cedo para poder estudar ou dormir um pouquinho mais tarde, mas sempre tentando tirar um horário do dia para estudar, né? E eu sempre sigo estudando, até, por exemplo,
quando eu quero assistir alguma live, assim, uma coisa engraçada até pra compartilhar, Uhum. eu peguei recentemente um costume de, por exemplo, tem um vídeo ali da Rocket falando de micro front-ends, e ele tem Uhum. 1h30, por exemplo. E aí, às vezes, Certo. eu pego esse vídeo, deixo ele na tela do lado e eu vou jogando algum jogo enquanto eu assisto a live, sabe? E aí eu consigo pegar, tipo, eu deixo o jogo num volume bem baixinho, né? Eu gosto Aham. de jogar. Aham. E aí o que acontece? Nesse momento eu tô estudando e ao mesmo tempo eu tô me divertindo. E aí Caramba. quando eu aprendo um conceito nessa live, aconteceu recentemente, né? Eu aprendi um conceito numa live enquanto eu tava jogando um jogo, e aí quando eu uso esse conceito no trabalho hoje, me vem aquela lembrança de que eu tava jogando enquanto eu aprendi aquilo ali, sabe? E Caramba. Diferente. é tipo como é como se eu estivesse estudando, mas sem estar fadigado, eu tô descansando ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É, mas claro, não dá para estudar qualquer conteúdo assim, né? Se for um conteúdo muito técnico, que precisa Aham. de muita atenção, não tem como. Mas eu peguei esse costume Entendi. recentemente e eu venho fazendo isso algumas vezes quando eu assisto lives. Caramba, genial, cara. Você tocou no outro ponto ali que eu achei muito legal, que você falou assim, ó, eu tava focado ali no React, na parte do front-end, e depois eu vou ir pro Node. Essa ideia do foco é muito boa, cara. Pra você sempre funcionou legal focar? Se em algum momento você se viu perdido assim, indo pra lá e pra cá, como que foi isso? Quando eu tava lá na Van, eu tava trabalhando como full stack. Eu trabalhava com Angular e com .NET. E as duas Uhum. são bem diferentes uma da outra, porque uma mexe com JavaScript, com TypeScript, e a outra é C Sharp, né? É bem diferente uma da outra. E aí eu tinha que aprender as duas, só que eu não conseguia ficar, tipo, top nas duas, porque elas são bem diferentes, né? Uhum. E aí, como eu gostava mais do front, eu conversei com o pessoal lá, com os meus gestores, e eu acabei pegando mais demandas focadas em front, né? Mas beleza, quando não tem, mexe com back tranquilo. Mas eu acabei puxando mais esse foco pro lado do front para eu conseguir me especializar primeiro em uma parte, pelo menos depois eu consigo focar em outra, né? E aí, Uhum. hoje, na empresa que eu trabalhei depois da Van e na Midway que eu tô agora, nas duas Uhum. eu tô trabalhando focado como front, para eu me especializar mesmo, porque eu entendo que assim eu vou conseguir evoluir mais no front e ser reconhecido mais, né? Que eu Uhum. acho que é mais interessante do que se eu tentasse abordar tudo, por exemplo, back-end, banco de dados, infraestrutura, tudo isso que eu não ia acabar sobrando tempo para estudar tudo perfeitamente. Legal. Aí eu sigo nessa linha de tá focando no front e conforme eu vou me sentindo mais confortável, eu vou pegando Node, banco de Uhum. dados e assim vai. Eu acho que o foco é a chave para evolução, com Brunão, certeza. a gente tá chegando no final, né? Infelizmente, tá muito bom papo, cara. Assim, poxa, pra mim, um baita do aprendizado e eu fico muito feliz sempre que eu tô conversando aqui com o pessoal. Que isso, O que prazer é que meu. você deixaria, Brunão, de mensagem, assim? Faltou a gente falar alguma coisa que você pensa que, poxa, eu vou deixar essa mensagem para as pessoas, porque agora você já sabe, tua história já tá sendo escrita pra posteridade aí, né? Sim, cara, eu diria pra nunca desistir, mas eu acho que é clichê já. Muita gente diz isso, né? Então eu vou dizer que às vezes muita gente espera aparecer uma motivação para fazer alguma coisa, né? Mas às vezes não existe a motivação. A motivação é sentar ali e fazer, mesmo que não tenha vontade, porque a motivação vem depois da ação, geralmente, né? E eu diria para se você quer entrar na programação, quer né, é back-end quer virar front-end ou vice-versa, ou está em outra área quer virar programador, mas está sem motivação, primeiro começa para depois ver se vai surgir a motivação ali para frente, porque é sempre assim, né? Se a gente esperar, nunca vai aparecer e a pessoa acaba se frustrando e dizendo que a área não é para ela, sendo que a pessoa nem começou. Então eu diria para primeiro começar e fazer mesmo que não tenha vontade, mas faz ali um tempo e se passar muito tempo e não tiver vontade, beleza, aí não tem o que fazer, né? Aí, né? Mas Talvez não é pra pessoa, entendi. E então vamos botar uma hashtag, pessoal, a gente sempre levanta uma hashtag do que foi falado, uma hashtag comece. O que que você acha? comece, com Hashtag certeza. comece. E aí, claro, é óbvio, toda vez que a gente começa, se a gente realmente está gostando né, a gente aprende a focar aqui nos pequenos detalhes, não que a gente não tenha um objetivo, não que a gente não almeje algo maior, mas que a gente comece a celebrar as pequenas vitórias, né, cara? Comecei, fiz algo, pô, funcionou, deu certo, aprendi uma coisa nova, celebrar bastante e seguir esse jogo, né, Brunão? Com certeza.
A chave massa. é começar. Começar, a chave é começar. Hashtag comece, hashtag a Comece. chave é começar. E, galera, é isso. Brunão, uma baita gratidão, cara, tá aqui com você. Obrigado Prazer é pelo meu. seu tempo. Isso. Tamo junto, amigo. Tamo junto, Mike. Pessoal, para cada um que ficou aqui até o fim, parabéns, porque você pôde aprender mais coisas aqui com o Brunão, assim como eu aprendi também, nesse bate-papo bem descontraído, mas que a gente aprende muito sobre mentalidade, hard skill, soft skill, como que a gente pode melhorar no mercado, entrar, como que ele entrou, como que nós fizemos as coisas e vamos para cima até o próximo nível. Te vejo no próximo vídeo, um abração do Maicão. Tchau, tchau. Valeu.